Bom dia, um feliz sábado para você. Que Deus possa te abençoar nesse dia maravilhoso, que é o dia de sábado, um dia que Deus nos fez para descansar, santificar, e é um dia abençoado. Vamos iniciar o programa da Escola Sabatina cantando o hino de número 202, Minha Fé Bem Segura Está. Amém! A nossa fé deve estar bem segura no Senhor. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais um sábado que o Senhor nos concede. Por favor, esteja conosco agora no programa da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém! Todos os sábados nós temos a oportunidade de ouvir relatos maravilhosos dos campos missionários. E desta feita, o excesso das nossas ofertas vão contribuir para várias obras e projetos que existem lá na divisão euroasiática. Então, que possamos ser generosos em nossas ofertas para que muito mais histórias maravilhosas como essa que nós vamos assistir agora possam ser uma realidade. Vamos então para mais um relato. Informativo Mundial das Missões. Um livro e uma escola.
Tatiana parou em um sebo após um dia de trabalho na escola adventista de Tokimok, no Quirguistão. A professora comprou vários livros e, ao final, a vendedora lhe deu um livro de brinde. Era o livro O Grande Conflito. Em casa, Tatiana folheou o livro e viu o contato de um homem chamado Pavel Noskov, impresso na última página. Para sua surpresa, o endereço no impresso era o mesmo do seu prédio e o sobrenome era igual a de uma professora da escola. No dia seguinte, Tatiana foi conversar com a Arina Noskov sobre o livro, sua colega da escola, e as duas se tornaram amigas. A Arina e seu marido Pavel eram adventistas e falaram mais sobre a mensagem da Igreja Adventista para Tatiana. Logo o casal convidou Tatiana para frequentar um grupo de estudos bíblicos que se reunia na casa deles. Tatiana gostou das reuniões e chegou a emprestar sua casa para sediar os estudos bíblicos. Depois de um tempo, Tatiana e seu filho Andrei se sentiram fortemente impressionados a se tornarem adventistas. O casal Noskov orou sobre o assunto, e então Tatiana e o filho decidiram ir pela primeira vez na Igreja Adventista. A experiência foi ótima. Os membros da igreja foram afetuosos, e em abril de 2019, Tatiana e Andrei foram batizados. Tatiana e o filho agradecem a influência da escola adventista na missão de conduzi-los ao reino de Deus. Há 3 anos, as ofertas missionárias ajudaram a construir um ginásio na escola adventista de Tokimok, no Quirguistão. Obrigado por sua ajuda. E neste trimestre, nossas ofertas irão mais uma vez apoiar a educação adventista na divisão euroasiática. Sejamos liberais. Perceberam que história maravilhosa, né? Esse momento aí da escola adventista fazendo toda a diferença na vida das pessoas, né? Então nós podemos, através das nossas ofertas, e agora que estamos em meio a essa pandemia, muitos não podem ir à igreja por vários fatores, você pode fazer as suas transferências, né, de ofertas, de dízimos, através aí do aplicativo Seven.me. Muito fácil de ser usado. Você pode aí baixar no seu smartphone, se você ainda não tem, né? E você vai ver que vai poder então fazer aí o seu momento especial para ajudar ao avanço do Evangelho e que histórias maravilhosas como essas que nós acabamos de assistir possam ser uma realidade. Vamos ouvir então uma bela mensagem musical com Daniel Lidick, Sonda-me. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, sabes quando me levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces meus caminhos, conheces meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces toda. Teu poder me cercas
por trás e por diante, e sobre mim pões tua mão, e sobre mim pões tua mão. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me. Pra onde me ausentarei do teu Espírito? Pra onde fugirei eu da tua face? Se subo aos céus, se subo aos céus, ou vou mais profundo, tu também estás lá, tu também estás lá. Se eu tomar as asas da alvorada, pra habitar além do mar, ali tua mão vai me guiar, teus olhos me encontrarão no ventre ainda informe, meus dias no teu livro ali já foram escritos. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Amém, né? Que essa seja a nossa oração, né? Pedir para que Deus sonde o nosso coração. Muito bem, vamos então à recapitulação da lição da Escola Sabatina, né, dessa semana que se finda dia 13, né? Oremos ao Senhor. Antes, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Em nome de Jesus. Amém. Este verso é uma oração. Nós devemos abrir o nosso coração para ver aqueles que estão passando por necessidade.
Muitas e muitas vezes nós temos pregado o Evangelho de Jesus e temos esquecido de satisfazer ou então ajudar, apoiar alguém que está passando por uma necessidade física. Então é importante pregar o Evangelho. Está isso no nosso DNA e é o nosso compromisso na grande comissão que Jesus deixou para nós, lá em São Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, 19 e 20, não é? Mas ele também pede para que nós vistamos o nu, que nós possamos dar comida àquele que está faminto. Então, dessa forma, nós seremos agraciados com as bênçãos de Deus, porque ao ajudar o próximo, nós estaremos ajudando a nós mesmos, né? Muito bem, aí na parte de domingo, pegue agora aí a sua lição, né? O subtítulo é Comprar de Graça. Então aqui nos diz, né, que imagine, você tenha pego alguns alimentos e anuncia na rua, né, de uma cidade grande, onde existem ali muitos famintos, né? E aí você diz para eles assim, olha, vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Mas como eles poderão comprar se eles não têm dinheiro? No entanto, Isaías, como diz aqui a lição, né? Nós ao adicionarmos as palavras, né, sem dinheiro e sem preço, lá de Isaías 55, verso 1, o argumento fica mais claro. Isaías apelou ao povo que aceitasse o perdão de uma forma gratuita. O orgulho estava tomando conta do coração deles. E eles não estavam querendo receber o perdão de Deus. Deus, agora através de Isaías, estava dizendo, olha, eu vou dar esse perdão gratuitamente. Porém, essa palavra, né, comprar, enfatiza que é valioso o que Deus oferece às pessoas para atender, né, as suas necessidades e os desejos dela. Então, queridos, Deus oferece gratuitamente o seu perdão, né, no âmbito de uma restaurada relação de aliança com seu povo, mas não porque foi gratuito para ele. O Senhor comprou pelo preço terrível do sangue do seu servo. Se ele hoje pode oferecer de forma gratuita, é porque lá no passado, lá na cruz do Calvário, ele pagou com um preço terrível, que foi o seu próprio sangue e a própria vida do Senhor, né? Então, é interessante que lá em 1 Pedro, capítulo 1, abra aí a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Olha o que diz aqui, 1 Pedro 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos levaram. Veja o verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então a nossa salvação não foi feita de qualquer modo, de qualquer jeito. Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo, habitou entre nós e ele morreu, deu a sua própria vida por cada um de nós pecadores. Esse é o grande preço da salvação, né? E é interessante, queridos, que essa aliança que o Senhor fez, ele deseja fazer conosco hoje também, né? Na parte aí de segunda-feira, né? O subtítulo, Pensamentos e Caminhos Elevados, né? Interessante essa primeira pergunta aí, né? Por que Deus disse que seus pensamentos e caminhos são mais elevados do que os nossos? Né? A mente de Deus não pode ser o quê? Compreendida por nós e nem o seu amor. Porque o seu poder e o seu amor, eles estão acima do nosso entendimento. Como pôde ele deixar, né, as mansões celestiais para se juntar a nós aqui na terra, réis mortais? Esse é o grande e incomensurável amor de Deus por cada um de nós, né? Que é interessante, amados irmãos,
Veja aí, ó, a lição nos diz que de todos os mistérios do universo, certamente o maior de todos é o plano da salvação. Existem vários outros mistérios, né? O mistério, por exemplo, da origem do mal, né? Como se originou o mal, e vários outros mistérios, mas o maior deles é esse que a lição nos traz, né? É o plano de salvação, né? O fato do Criador do universo ter se humilhado para se revestir-se da humanidade, isso foi uma humilhação, né? Vivido em trabalho árduo e sofrimento para se revestir da humanidade, né? Apenas para morrer em nosso favor, em sacrifício pelo pecado, a fim de nos perdoar e mostrar misericórdia. Veja, ele não tinha pecado, mas ele carregou os nossos pecados sobre os seus ombros e os deixou ali na cruz do Calvário através da sua morte. Que amor incomensurável foi o amor de Deus por cada um de nós, né? A senhora White nos diz, na meditação Minha Consagração, hoje, página 360, sai no finalzinho da lição de segunda, ela diz assim: o assunto é inesgotável, e é mesmo. Podemos ficar horas e horas e horas, dias e dias, meses, anos falando sobre a salvação e não esgotaremos esse assunto, salvação de Cristo em nosso favor. O estudo da encarnação de Cristo, de seu sacrifício expiatório e obra mediadora, ocupará a mente do diligente estudante enquanto o tempo durar, por toda a vida. Poderemos fazer sermões, escrever livros, falar às pessoas. O assunto jamais vai se esgotar. De tão grandioso que ele é infinito. O amor de Deus é infinito por cada um de nós. Contemplando o céu com seus inumeráveis anos, exclamará: grande é o mistério da piedade. Então, queridos, nós temos a plena certeza de que Deus tem um grande, um incomparável amor pelas suas criaturas, pelos seus filhos, né? Parte aí de terça-feira, companheiros de jejum. E é interessante, amados irmãos, que esse jejum, né, que está aí no capítulo 58, verso 3, ele era um jejum físico de abstinência, mas o povo não buscava o arrependimento, né? Eles buscavam o quê? Os seus próprios interesses. E mesmo na época de Jesus, as pessoas muitas vezes, né, elas tão somente faziam o seu jejum apenas para se mostrar, né? Ficavam até meio amarelados, meio esverdeados, né, para que outros pudessem ver e ver ali, quem sabe, um ato de santidade. Que jejum era esse, né? É interessante, fala aqui sobre o dia da expiação, e no capítulo 58, verso 1, fala sobre o toque da trombeta, né? E essa espécie de trombeta, de chifre de carneiro, chamado shofar, deveria ser tocada, né, como memorial ou lembrete, né, 10 dias antes do dia da expiação. Isso aí o sacerdote tocava essa trombeta, né, esse shofar, 10 dias antes da expiação. E além disso, a cada 50 anos, no dia da expiação, né, ela devia anunciar o início do ano do jubileu. E o que significava esse ano do jubileu? Era o ano da liberdade, né? Os escravos agora conseguiam a liberdade e assim por diante, né? Era o dia da libertação. Parece, né, como diz aqui a lição, que o povo esperava que o Senhor os parabenizasse por sua piedade. Eu estou fazendo jejum, as pessoas estão só olhando. Mas isso era da boca para fora. Dentro não havia transformação na vida dessas pessoas, né? Então, os atos do povo deveriam ser realizados em reconhecimento e gratidão ao Deus que o tinha salvado no dia do juízo, e não a fim de obter a aprovação do Senhor pela piedade e devoção dele. Notem, amados, os atos do povo deveriam ser realizados em reconhecimento e gratidão ao Deus que tinha salvado no dia do juízo. Mas ao invés disso, né, eles queriam que o Senhor aprovasse a sua, entre aspas, sua piedade, entre aspas, sua devoção a Ele. Não era isso
o plano do jejum. Então, hoje, se nós também, muitas vezes nós fazemos o nosso jejum, e tivemos aí um jejum de 10 horas, alguns dias atrás, aí no programa de 10 dias de oração e 10 horas de jejum, né? Então, se nós fazemos o jejum de qualquer forma, só por fazer, porque as pessoas estão fazendo, fica chato não fazer, não faça. De nada adiantará. O jejum deve ser feito com oração e não só com abstinência de alimentos, né? Muito bem, aí na parte de quarta-feira, nós temos aí esse subtítulo, né? Jejum para contendas. Interessante aí, tome aí novamente aí a sua liçãozinha, né? Aqui nos diz que 10 dias, né, após ali o sacerdote tocar aquele chofar, aquela trombeta, né, para lembrar o povo de Deus do dia da expiação, então eles agora, né, com humildade, no meio da nação, né, abnegação, eles confirmavam a sua lealdade para com Deus. E o profeta, né, levantou a voz como uma trombeta para declarar que o povo havia se rebelado contra ele. Então ele usou essa figura que sempre se fazia 10 dias antes do dia de expiação para trazer uma mensagem, né, especial para o povo. E aqui nos diz que, ao lermos Isaías 58, do verso 6 ao 12, né, a vivência, né, da religião consiste em ser, veja, a essência da religião consiste em ser como Jesus foi. Isso é a essência do cristianismo, ser como Jesus foi, né? Não em, entre aspas, representar perante outros, né, a sua piedade e pureza. Nós temos que ser como Jesus foi, né? E veja esse texto aqui. Qualquer um pode ser religioso e passar por rituais religiosos, mesmo os rituais certos, na hora certa, com todas as fórmulas certas, mas o Senhor não deseja apenas isso. A gente vê, muitas vezes aí, pessoas, né, que se dizem religiosos e eles fazem ali os seus rituais religiosos, né? Mas Deus não deseja isso. Não é só isso. Então, eu volto a frisar, né? Se o nosso coração apenas faz por fazer, porque os outros estão fazendo, de nada valerá. Quem sabe vai valer por o teu corpo físico a abstinência, né, do alimento por um dia. Talvez por o teu corpo físico faça bem, mas para a tua alma não fará bem. Apenas será um jejum de corpo, não de alma. Então há necessidade de mesclarmos e aglutinarmos, né, o jejum físico com o jejum espiritual. Ter a oração, ter a humildade, a abnegação, as coisas de Deus juntadas, aí sim nós teremos algo que Deus vai aprovar. E a lição continua, né, dizendo assim: examinem a vida de Jesus. Examine a vida de Jesus. Por mais fiel que ele tenha sido aos rituais religiosos, várias citações da Bíblia mostram que ele seguia ali os ditames, né, da vida religiosa dos judeus, né? Os escritores do Evangelho se concentram muito mais nos seus atos do que de misericórdia para com as pessoas. Essa é a tônica dos evangelhos. Não aos rituais religiosos, mas a forma como Jesus tratava as pessoas. Muitas vezes nós estamos muito preocupados. E notem, não me levem a mal no que eu vou dizer. Muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas da igreja, os rituais da igreja, com a programação da igreja, com a doxologia da igreja. Eu volto a dizer, e isso é de suma importância. E se não existir uma normatização na igreja, a igreja fica, entre aspas, bagunçada, né?
Então, por isso que existe uma normatização do culto, a doxologia. Tudo isso é deveras importante. Mas muitas vezes nós estamos apenas atrelados a isso e atentos a isso. E esquecemos das pessoas. Então Jesus, ele dava atenção à doxologia do culto, aos rituais religiosos dos judeus, ele dava atenção a isso. Mas o seu foco principal estava nas pessoas. E se em nossa igreja o nosso foco principal está na doxologia, está na programação da igreja para que ela seja uma programação show, e esquecemos as pessoas, aí nós deveremos rever os nossos conceitos. Aqui Jesus, a Bíblia está dizendo assim, como é que diz aqui? Examine a vida de Jesus. Examine a vida de Jesus. Ele cumpria lá os rituais religiosos, mas o seu foco estava nas pessoas, né? Então, o Senhor busca uma igreja, um povo que prega a verdade ao mundo, mas o que mais atrai as pessoas à verdade, como ela é em Jesus. Porque muitas igrejas, né, denominações cristãs estão se esvaziando, porque elas se atrelaram ao ritual e esqueceram de Jesus. Elas não mostram mais Jesus, né? Então, é interessante que aqui nos diz, né, como ela é em Jesus. Primeiro, estrita adesão às leis alimentares ou disposição para ajudar os famintos? E puxão de orelha, né? Será que nós estamos mais atentos às restrições alimentares do que ajudar aos famintos? Veja, uma coisa não substitui outra. É importante cuidarmos da nossa alimentação, muito importante. Mas ela não é mais importante do que nós ajudarmos aos famintos. Segundo, descanso estrito no sábado ou disposição para gastar seu tempo e energia ajudando os necessitados? Ah, não, hoje é sábado. Hoje é sábado, é dia de descanso, eu vou tomar esse dia para mim, vou dormir o dia inteiro. Você precisa dormir no sábado? Deve. Deve dormir no sábado. Mas não no sábado inteiro, né? Você tem que ter um tempo para ajudar aqueles que estão necessitados no dia de sábado. Aí sim, a tua religião vai ter realmente sentido, né? Então a verdadeira religião é visitar os órfãos e viúvas. Aquilo que fazemos ao próximo é como se estivéssemos fazendo a Deus, né? Lá em Mateus 24, 25, 40 e Tiago 1, 27 nos revela essas verdades, né? Muito bem, vamos à frente aí, a parte de quinta-feira, um tempo para nós, né? Interessante, né? Que lá em Isaías capítulo 58, versos 13 e 14, a importância, né, de guardar o sábado de coração e sinceridade como na expiação, né? Então, o dia da expiação era como um sábado cerimonial, né? E esse sábado especial era como o sábado semanal, né, em que era proibido todo tipo de trabalho. Portanto, conforme reconhecida pelos pioneiros adventistas, né, no sétimo dia, a regra de que o período do descanso do dia da expiação durava uma tarde a outra. Era um dia. Levíticos capítulo 25, verso 32. Um pôr do sol a outro pôr do sol. Nos informa que ocorre o mesmo em relação ao sábado semanal, né? Semelhantemente, embora o contexto primário de Isaías 58, 13 e 14 seja o sábado cerimonial do dia da expiação, né, sua mensagem também se aplica ao sábado semanal. Então, é interessante. Vamos pegar esse texto, né? Isaías 58 lá. Ele vem com uma bênção no final. Isaías 58, versos... Isaías, pegue aí a sua Bíblia. Isaías 58, 13 e 14. Diz assim, ó lá. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer
a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, né? Agora vem a bênção. Se você fizer isso, verso 14: então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Veja, se nós formos fiéis ao nosso Deus, nós receberemos a bênção do Senhor, né? E é interessante, amados, aí que a lição, né? Isaías 58 trata de 3 temas principais: abnegação, bondade social, né? E sábado. Então, 3 temas principais. Veja, primeiramente, os 3 temas, eles envolvem a concentração em Deus, em suas prioridades e o reconhecimento de nossa dependência dele. Em segundo lugar, né, ao realizar essas 3 coisas, o ser humano busca em santidade ao imitar Deus, que, na forma de Jesus Cristo, se humilhou. Filipenses lá, capítulo 2, verso 8, né? Demonstrou bondade abnegada, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E cessou o trabalho no sábado, no fim da semana da criação, né? Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, acabado, né? O dia a semana da criação, né? Deus fez o sábado. Êxodo capítulo 20, verso 11, mas o 7º dia é o sábado do Senhor Deus, né? Então, Isaías, ele trata, né, desses 3 temas principais: a abnegação, bondade social e o sábado. Indo agora para o final, né, da recapitulação da nossa lição, veja que interessante, pegue aí a sua Bíblia, né? Nos diz que ninguém pode exercitar verdadeira, isso aqui está no Ciência do Bom Viver, página 206. Repetindo, ninguém pode exercitar verdadeira beneficência sem abnegação. Unicamente por uma vida de simplicidade, de renúncia e estrita economia, nos é possível realizar a obra a nós designada como representantes de Cristo. Notem agora aqui, ó, o orgulho e a ambição mundanos precisam ser expulsos do nosso coração. Em toda a nossa obra, o princípio do altruísmo revelado na vida de Cristo deve ser desenvolvido. O princípio altruísta encontrado na vida e na obra de Cristo deve ser desenvolvido também em nós. E aí, encerra dizendo, né? Nas paredes de nossa casa, nos quadros da nossa mobília, devemos ler: recolhe em casa os pobres desabrigados. Em nosso guarda-roupa, olha que interessante, cumpre-nos ler: veste-o nu. Na sala de jantar, na mesa coberta de abundante alimento, devemos ver traçado: reparte o teu pão com o faminto. Aí sim, amados irmãos, é amor em ação. É isso, queridos, que a lição dessa semana quis nos trazer. Não adianta uma religião formal. Nós precisamos ter uma religião de ação, de amor ao próximo. Imitar a Cristo. Como ele viveu aqui. O que ele fazia pelos necessitados, pelos sem esperança. Se somos seus imitadores, se somos seus discípulos, deveremos fazer também as obras que o Senhor fez quando aqui esteve. Amém? Muito bem, na semana que vem nós vamos ter aí, né, a nova lição, a partir de hoje à tarde, né? E esse tema aí, que é título de um livro da senhora Ellen White, um dos maravilhosos livros que ela escreveu, O Desejado de Todas as Nações, né? Então, hoje à tarde, logo após aí o almoço, né, você dá uma descansadinha, né, dá uma
dá uma dormida, porque é importante, é necessário para o teu corpo, né, se revitalizar. E assim que você acordar desse soninho sabático, já comece a fazer a tua lição da escola sabatina para o próxima semana, né? Não se esqueça também, amados, de já ir adquirindo a sua lição do segundo trimestre. O melhor, amados irmãos, é fazermos a assinatura da lição, porque a assinatura ela chega antes, né, de terminar o trimestre. Praticamente um mês antes, nós já recebemos a lição do próximo trimestre, né? Então, você que ainda não tem a sua assinatura, faça a sua assinatura. Ao fazer a assinatura, você vai ter que esperar um trimestre, tá bom? Não é imediato. Mas, fazendo a tua assinatura, você vai ver como vai facilitar a tua vida, né, nessa questão de ter a lição sempre com você. E não esqueça também, aqueles que não forem à igreja, preencham aí os links, né, que as secretárias mandam do CRM, para que a escola sabatina continue forte, continue, né, sendo uma bênção para cada um de nós. Que Deus realmente, amados, possa nos abençoar nesse sábado, que possamos sentir, né, a presença do Senhor entre nós e que possamos estar todos os dias prontos, né, para que ao Deus nos chamar para a pregação do Evangelho, nós estejamos ali preparados. Muito bem, vamos encerrar então o programa da Escola Sabatina cantando o hino de número 299, Eis-nos prontos, disse o mestre, né? Que este hino possa ser em louvor ao nosso Deus, né?
Amém? Que possamos estar prontos a fazer exatamente aquilo que Deus sempre nos pede que façamos. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito agradecido te somos por mais um programa da Escola Sabatina. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que possamos ter a Tua santa presença entre nós e que, acima de tudo, ó Deus, possamos fazer ou imitar a Jesus em tudo o que Ele fez aqui na terra em prol dos nossos semelhantes. Que o Senhor esteja conosco, nos conceda um feliz sábado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, nós estamos muito felizes porque o Senhor pôde, e Ele deseja estar conosco até o fim dos nossos dias. Não nos esqueçamos disso. Que a graça do Senhor esteja com você neste sábado e que você tenha um sábado muito abençoado e que, se Deus nos permitir, na próxima semana possamos estar juntos novamente para mais um programa da Escola Sabatina. Um feliz sábado para você.